Taça da Europa de Marcha Atlética, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. Uma competição que teve como sede justamente o nosso país, a cidade de Olhão. Uma longa jornada de marcha atlética que de resto teve o seu início cerca das 7h30 da manhã. São dessa hora as imagens que estamos a ver neste momento. A primeira prova do programa, com o seu início dentro de instantes, os 50 km séniores, setor masculino. Prova mais longa do panorama olímpico do atletismo. Os 50 km de marcha marcaram a abertura desta Taça da Europa, nona edição, em Olhão, num circuito urbano totalmente plano, junto ao mar, junto à Ria Formosa, e de facto um circuito rápido, só que já se sabia também por parte dos atletas estrangeiros que ir-se apanhar bastante calor aqui no Algarve, em Portugal, já nos finais de maio, e isso acabou por se verificar, sendo certo que se partiu cedo na manhã para os 50 km, essa longuíssima prova, que depois teve também intermediadamente a partida e a chegada das competições para os júniores, tanto nos rapazes como nas raparigas, em 10 km de extensão. De facto, os 50 km de marcha são uma prova mítica, aquela que tem estado nos Jogos Olímpicos praticamente desde o início, uma prova extremamente dura e uma daquelas em que realmente os favoritos normalmente não se deixam apanhar na contracurva, como se viria a confirmar aqui. E desde o início do dia fomos tendo uma superioridade russa que acabaria por ser desmentida apenas num episódio, um domínio espetacular daqueles que podem ser considerados os quenianos da marcha, comparativamente com o corta-mato. A Rússia a começar desde logo a colocar-se na frente através de Denis Nigizorodov, que mandava na companhia do italiano Jean-Jacques Nkulukidi. Ora, e quanto aos portugueses nesta prova inicial do programa da Taça da Europa de Marcha Atlética realizada aqui em Olhão, num percurso que tem uma extensão de 1 km, portanto, os atletas vão fazendo voltas sucessivas até atingirem a distância da sua prova. Ora, quanto aos portugueses, aqui nesta primeira prova, os 50 km marcha, 4, um deles a fazer uma prova muito especial. Jorge Costa, o homem do Algarve, um cinquentão, quem diria, realmente é impressionante, um homem com participações a todos os níveis internacionais, Jogos Olímpicos, Campeonatos do Mundo, a fazer a sua última prova, ainda por cima. Portanto, Jorge Costa a despedir-se em casa praticamente, ele que representou durante muitos anos e foi sempre o seu clube principal, a equipa dos CTT de Faro, a fazer esta prova com certamente o coração pesado por um lado, por ser o final de uma carreira, mas certamente satisfeito por poder acabar uma carreira prestigiosa em casa. Também outro grande veterano, nascido noutro quadrante do país, no Norte, o Augusto Cardoso, atleta que deixou o Futebol Clube do Porto apenas pela extinção do atletismo da equipa azul e branca, a estar também na formação portuguesa e, claro, para além desses dois, o recordista nacional António Pereira, desde o ano dos Jogos Olímpicos de 2008, com 3 horas 48 minutos e 17 segundos, e Pedro Martins formavam o resto da formação nacional. Ora, e aqui temos a frente da competição. Desde cedo os russos vieram para a frente, como de resto vamos testemunhar em todas as provas do programa, mas aqui temos um duelo com um homem da Itália. Um homem da Itália, de facto nascido ou com raízes em África, um nome curioso, pareceria mais próprio de um fundista francês, Jean-Jacques Nkulukidi, atleta de 29 anos de idade. Nigorodov, entretanto, já atingiu os 30 anos de idade. Ele foi vice-campeão olímpico em Atenas em 2004 e medalha de bronze olímpico também nos Jogos de Pequim. É, portanto, um dos grandes marchadores, e aqui os portugueses ainda em prova, havendo, no entanto, que referenciar que a maior parte da equipa acabaria por abandonar cedo. Vamos vendo aqui Augusto Cardoso,
pleno esforço, que Augusto Cardoso, que mais uma vez foi pendular. Ele no final disse que nunca desistiu em nenhuma participação internacional e mais uma vez veio confirmar toda essa sua capacidade. De facto, outro marchador histórico, não só o Jorge Costa, sendo certo que o António Pereira, o recorde nacional, já não é uma criança, e que a portuguesa veterana nesta competição dos 50 km, sem expectativas demasiado elevadas, mas os 50 km são uma prova muito particular. Agora, como estamos com a presença de presenças ilustres, incluindo o diretor técnico nacional, professor José Barros, seguindo a competição, de facto é uma prova em que as desistências marcam muito o panorama e o resultado para equipas pode mudar muito em função desse facto. Ora, como já tivemos a oportunidade de o assinalar, um programa claramente longo para esta Taça da Europa de Marcha Atlética, com sede em Olhão, no nosso país. Está em prova o circuito referente aos 50 km e em simultâneo vamos ter também para já os 10 km no escalão de júniores, aqui com 2 marchadores nacionais em prova. Bruno Pedro e Samuel Pereira, 2 rapazes nascidos praticamente na mesma altura. O Bruno Pedro nascido em 12 de outubro de 1993, o Samuel Pereira nascido a 25 de novembro também desse ano de 1993. Portugueses sem demasiadas expectativas nesta competição. Os júniores são sempre um escalão, o escalão júnior é sempre um daqueles em que o relativo desconhecimento dos atletas, tirando-os fora de série, e havia 1 ou 2 aqui em Olhão, acaba por marcar muito o padrão internacional. Vamos ver os portugueses aqui em competição, lado a lado com um dos rivais da equipa da Hungria, Viktor Markus, atleta um ano mais velho que os atletas portugueses, mas não havia enormes expectativas e havendo sempre uma grande margem de surpresa possível. E a surpresa acabaria por se verificar, porque o futuro vencedor estava aqui na frente da prova. Os ucranianos tomaram a frente da competição nestes momentos iniciais, com Alexander Verbitsky e Igor Lyachenko a fazerem parede a Hagen Pohl, o antigo campeão mundial jovem alemão, grande referência da Alemanha na marcha jovem. E aqui já o grupo a alargar-se, o chão marcado também pelos benfazejos chuveiros que tentam permitir que os atletas se possam de facto reidratar, aquilo que se considera que uma prova de 50 km pode marcar uma perda de 18 litros de água durante toda a competição. Numa altura em que regressamos aqui à frente dos 50 km que decorriam em simultâneo com os 10 km para o escalão júnior masculino. Aqui o Nizhegorod já tinha descolocado o Nicolò, o atleta de Itália, já o tinha deixado mais para trás, e vamos vendo aqui um dos atletas portugueses, o António Pereira, o recordista nacional, atleta nascido em Alfena, celebrizou sobretudo do Juventude Operária de Montabrão, quando conseguiu durante a época de 2008 esse recorde nacional de excelente fatura. Na verdade, António Pereira, que no entanto não apareceu aqui plenamente em forma e acabaria por ter que abandonar a competição. Portugal ia ficando sem hipótese de classificação coletiva na prova de 50 km de marcha, enquanto Augusto Cardoso vinha aqui na companhia de Ivan Batovski da Eslováquia, como vemos aqui, fazer realmente uma prova ao seu nível. Era isso que se pedia de Augusto Cardoso. Não tinha expectativas de ir para cima, o atleta português, mas tinha expectativas de acabar e tentar ajudar a equipa. Ora, e regressamos aqui à frente da competição júnior masculina, 10 km. Os ucranianos a marcarem o ritmo, com o Lyachenko, que confessou no final que não tinha dormido na véspera. Tal a tensão da prova, não deixa de ser curioso, mas está provado por estudos recentes que muitos atletas de alta competição não conseguem ainda todo dormir na véspera dos grandes campeonatos. E aqui temos os portugueses que fizeram a prova de forma unida. Isso é outro aspecto que é relevante. Os atletas portugueses, dentro das suas relativas limitações para esta competição júnior, acabaram por se ir entreajudando para terminarem o melhor possível. Acabaria depois por haver uma diferenciação entre os 2 parceiros de competição, que não foi nada grande, acabariam por ficar 2 homens apenas de primeiro, entre o melhor português, que acabaria por ser o Samuel Pereira, e o Bruno Pedro, precisamente Miklos Sarpa da Hungria e Marcel Faber da Eslováquia. Aliás, 2 potências na marcha, os países da Europa Central, a Checoslováquia mais do que a República Checa e a Eslováquia agora separadas, a Hungria a ter bons atletas em várias disciplinas, incluindo nos 50 km, mas aqui nos juniores a apresentarem atletas valorosos. Quando vamos vendo o Lyachenko com Dmitry Sheparev da Rússia e o Hagen Pohl da Alemanha, Hagen Pohl que tem muita experiência internacional e, portanto, aqui a hipótese de uma vitória não russa nos 10 km para os juniores punha-se muito em função, sobretudo, do alemão, mas como iremos ver, não seria exatamente assim que iria acontecer. Aqui um cartaz incitativo do Jorge Costa, e aqui vemos o atleta algarvio, essa lenda, não tanto, diríamos, pelos resultados internacionais extraordinários, porque de facto teve muitos regulares e não foi um atleta que fosse como, por exemplo, a Susana Feitor, um atleta de topo a nível mundial, mas sobretudo pela capacidade que teve de manter uma carreira longuíssima num plano de grande dedicação que ele não quis abdicar até ao fim.
Jorge Costa, que nasceu a 20 de março de 1961 em Faro, representando esta época que será a terminal para ele, como ele afirmou, o Clube Oriental de Puxão, aqui mesmo da região, e cujo recorde pessoal nesta distância de 3 horas, 55 minutos e 31 segundos, já um recorde pessoal distante. Em termos daquilo que falávamos de grandes classificações, teve 2 13º lugares em Taça da Europa no ano de 2009, esse foi o seu melhor resultado, e depois na Taça do Mundo em 2004, 2 13º lugares, são boas posições para Jorge Costa, embora saibamos que os pelotões dos 50 km normalmente acabam por ficar bastante curtos no final de cada competição. Fruto da dureza da mesma, e tendo em conta tudo isso, aqui acabaram em Olhão ainda assim 29 atletas. Entretanto, voltamos a Lyachenko, que conseguia escapar e a caminho de um recorde pessoal, o que para o jovem ucraniano não deixa de ser também uma proeza adicional. Ele queria dobrar um atleta português, a entrar para a última volta, em excelente ritmo. Aqui foi uma parte realmente decisiva. Lyachenko, como vemos, marchando no limite dos limites, em relação à regra dificílima de cumprir até à exaustão, que é não descolar na sua caminhada. Hagen Pohl colocava-se já na segunda posição, o atleta da Alemanha. Ficava a uma distância que não era totalmente definitiva, mas aqui já se via que ao ritmo aqui, Lyachenko não se deixaria apanhar. Ganhou com a grande marca de 41 minutos e 26 segundos, adiante do germânico, 41-36, e depois de Dmitry Sheparev da Rússia a fechar ainda abaixo de 42 minutos com 41-58. Uma nova revelação da marcha júnior para o único título que acabou por não ir para a Rússia, foi dos vizinhos da Ucrânia, os vizinhos do Sul. Enquanto a Alemanha tinha uma medalha a mais na marcha, fazendo lembrar os antigos tempos em que era uma potência da disciplina, a Rússia conseguia o 3º lugar então, e também o 4º para Alexander Verbitsky, com 42 minutos e 9 segundos adiante do 3º homem da equipa. Pavel Parchin acabou na 5ª posição. Dos portugueses, melhor posição para Samuel Pereira, na posição número 19, 45 minutos e 46 segundos, e depois de chegarem o Milos Sarp e o Marcel Faber, o húngaro e o eslovaco, chegou o Bruno Pedro, com 46 minutos e 19 segundos na posição número 22, de entre 35 atletas que acabaram. Aqui, coletivamente, confirmou-se essa exceção, já que a vitória individual foi para a Ucrânia, também na soma dos 2 atletas, porque nos júniores contam os 2 melhores atletas. A Ucrânia conseguiu bater a Rússia com 5 pontos contra 8, enquanto a Alemanha ficava na 3ª posição, e Portugal ocupava o 9º lugar, adiante da Turquia, somando 41 pontos. Aqui também a oportunidade para vermos o emblemático momento do pódio, o primeiro pódio desta Taça da Europa de Marcha Atlética que o nosso país recebeu justamente em Olhão. Aqui, vitória para a Ucrânia, tanto em termos individuais como também em termos coletivos. Aí está o grande vencedor dos 10 km júniores, setor masculino. Recordamos que as provas continuavam em simultâneo, designadamente os 50 km séniores masculinos, que vamos retomar na reportagem dentro de alguns instantes. Aqui ainda os 3 primeiros classificados na prova júnior de 10 km, numa altura em que vamos escutar os melhores portugueses. Foi difícil, como disse, porque está calor e a curva ali ao fundo não ajuda. Tentámos partir um bocado mais rápido para pelo menos mantermos as marcas que temos. Arrancámos a esse ritmo, só que depois ao fim faltou um bocado. Já íamos em esforço até que pronto, tentámos acabar o melhor possível para ajudar na classificação coletiva, e foi o que deu. Foi muito bom, foi fruto do trabalho da época. Vim desde outubro, novembro, sempre a treinar para isto. Foi bom. E já vamos voltar à competição. Para já, referência também à transmissão que a Federação Portuguesa de Atletismo promoveu de toda a jornada competitiva desta Taça da Europa de Marcha Atlética via internet. Em direto de Olhão, a partir do site da Federação Portuguesa de Atletismo, cerca de 10 mil cibernautas puderam acompanhar todas as incidências desta competição, um número que acaba por ser também muito significativo na medida em que estamos a falar de imagem-vídeo na internet. Ora, voltamos à estrada, à pista de competição. Em simultâneo continuam a decorrer os 50 km séniores para o setor masculino e, terminados os 10 km júniores masculinos, iniciam-se também os 10 km júniores setor feminino, aqui com uma portuguesa em prova.
Sandra Monteiro era a única portuguesa, era de facto uma atleta com um bom nome já nas camadas jovens da marcha, mas aqui era uma prova em que, muito provavelmente, apesar destes fogastos iniciais também por parte da Ucrânia, as russas não se deixariam surpreender. Tinham de facto duas atletas que eram nomes mais que sonantes, Helena Lasmanova e Svetlana Vassilieva, e curiosamente viria aqui, com o domínio das russas a marcar-se logo na primeira volta da competição, a verificar-se um facto muito interessante. Depois de Olive Lognan ter sido a primeira irlandesa a ganhar uma grande medalha em marcha nas séniores e maiores campeonatos, iríamos ter aqui uma medalha de bronze para a Irlanda e para uma atleta que já tinha relações com a Associação Europeia de Atletismo. Isso ficará mais para a frente, quando vamos vendo os momentos